Ah, tá certo. Bom, Adilson, a gente estava falando então sai dos passeios e que lugares que vocês vão, Sim, como é que pronto. Mas como eu expliquei, antes da gente sair, na verdade, o que a gente faz? Até uma coisa que a gente utiliza também como uma estratégia de marketing, né? A gente pede que os clientes, por mais que eles já tenham adquirido o voucher, mas eles passem aqui na agência, então a gente explica como é que é o roteiro, explica o que é incluso, explica o percurso, a gente tem tudo isso marcado, e aí a gente também passa uns vídeos, principalmente aquele vídeo que fala da minha história de vida, né? Da Petrobras e tudo. Então, assim, isso aí, qual que é o intuito? Na verdade, a gente sensibilizar o visitante para que quando ele for para esse ambiente natural, né, que na verdade é a nossa casa, então assim, ele já vai estar bastante sensibilizado. Né? Que aí assim, a gente percebe que, infelizmente, a atividade turística ela é bacana, tem uma distribuição de renda muito significativa, mas se ela não for bem planejada, né, termina que se o visitante, se ele for a gente até costuma dizer, dos hábitos que às vezes eles estão acostumados, então o cara vai dizer, ah, sim, eu venho só essa vez aqui, então para mim tanto faz, então eu posso jogar uma garrafa de cerveja no rio, entendeu? Então, assim, foram alguns hábitos que a gente percebeu que eles eram praticados, mas por conta dessa questão da gente não mostrar, a gente enquanto nativo, não mostrar a importância de que a nossa casa a gente teria que mantê-la limpa. Né? Adilson, você enquanto bacharel em turismo, quando começou a empreender aqui nessa área de passeios, que vislumbrou, claro, pode ter existido a história da canoa, a rema, a história toda. Justamente esse roteiro. E tu pensou assim, por que eu vou falar sobre as coisas locais, a natureza, cultura e tudo mais? Essa parte é o que mais nos interessa. Pronto, pois é. Então, o que tu pensou? Como é que foi? Pois é, então o que a gente pensou? Conseguiu fazer, outras não? Pois é, porque é o seguinte, tinha essa problemática desse passeio de canoa, que era o nosso foco, né? E tinha uma problemática seguinte, que às vezes a capitania liberava isso aí, às vezes não, e a gente trabalhou o TCC nesse ponto para validar essa questão do uso da canoa. Né? Mas das informações que nos interessam é o que estava sendo contado sobre esse Pronto, pois é, e aí então o que a gente fez? Primeira coisa que a gente aderiu a esse passeio e modificamos, na verdade esse passeio ele já era produzido por outras empresas, só que qual que era a forma? O foco desse passeio na verdade é mostrar o jacaré. Né? Então assim, só que a forma que ele era mostrado... O Papo Amarelo não? Qual é o jacaré? Não, o Jacaretinga. Então assim, a forma que ele era mostrado era uma forma muito impactante, pelo menos do meu ponto de vista. Que o que era? Era onde tinha um contato direto com o jacaré, né? E aí ele era localizado através de lanterna, alguns pegavam no laço, né? Outros pegavam mesmo com a mão, e aí tinha todo aquele contato e tal, aquela coisa, sem uma devida autorização, né, dos órgãos ambientais. E aí vendo isso, eu percebi que na verdade é o seguinte, já pensou se a gente, é como se a gente pegasse o ser humano, né, de maneira um pouco bruta e amarrasse ele por algumas vezes. Na verdade, aquilo ali causa um impacto, né, enorme, que quando a gente fosse tentar localizar aquele jacaré, na hora que ele avistasse qualquer ser humano, ele se afugentava. Então o que a gente viu? A gente adotou nesse passeio uma nova estratégia. Meus pais, né, quando eles, meu pai, meu avô, quando eles estavam direto na atividade assim, eles caçavam jacaré. Era naquele período sem tanta informação e tal, essas coisas. Tem gente que caça ainda jacaré aqui? Hoje, que eu conheça, não. Até mesmo por conta dessa importância. Então, assim, o que a gente viu? Eu lembrando do período da minha infância que eu acompanhei meu pai algumas vezes, então eles faziam o seguinte, eles emitiam um barulho para chamar o jacaré, né? Que é mais ou menos assim. Então o que a gente fez? No passeio a gente adotou uma estratégia, a gente vai de canoa, como eu falei, com a rabeta, depois desliga, vai remando. Quando chega no local a gente desliga as lanternas, pede para o visitante ficar em silêncio. A gente começa a reproduzir esse barulho até a gente ter uma resposta do jacaré. E aí responde, inclusive até que a gente costuma brincar, conversa, a gente tem um diálogo bastante interessante. E ele vem, na verdade, dependendo quanto menor, a gente consegue ter uma aproximação maior, ele vem costuma até brincar que ele vem como um cachorrinho em cima d'água. Então assim, ele vem, chega bem rapidão, para a próxima embarcação, a gente liga as lanternas por alguns minutos, mostra, e fala dessa questão da importância de não ter esse contato direto e tal, principalmente porque pode vir causar acidentes e principalmente causar um impacto ali pro animal. Né? E aí a gente conseguiu, na verdade, agregar um valor enorme nesse passeio, né, que era algo que era produzido pela comunidade de maneira predatória, para caça e tal, essas coisas. A gente adotou como, na verdade, o nosso ponto-chave do passeio. E aí uma coisa importante que a gente fala é o seguinte, como a gente está no ambiente natural, então essa pré-sensibilização que a gente faz de visitante, a gente explica também, ó, o seguinte, o foco é o jacaré. Mas às vezes a gente consegue ver
dois, às vezes a gente viu até 12 jacarés, um dia só a gente chamando, né? Mas tem dia que a gente não consegue ver nenhum. Oi? Eles demoram muito. Não, porque como a gente é nativo, a gente sabe mais ou menos os pontos de como se fosse a casa de cada jacaré, né? Então assim, Vocês param o barco, chamam eles aqui. eles vêm. Que é isso? Então assim, aí eles vêm de maneira realmente tão impressionante que quando a gente começa a chamar, o que a gente faz? Na verdade, a gente para antes, em um ponto que não é o ponto estratégico, e principalmente como a gente vê eles passeiam muito para estrangeiro, então a gente pede para eles replicarem o som, né? E aí a gente... e a gente consegue... Vocês podem tentar, ó. Só assim, tenta aí, vai. Não dá. Então, assim, isso aí, na verdade, é uma maneira da gente proporcionar um momento de descontração e interação com o grupo, né? Pois é. E aí, a entrevista é a coisa mais importante que a gente quer contar isso. O problema é escrever esse barulho e não a pessoa. Pois é. E aí, então, assim, quando a gente vai lá pro ponto, né? O visitante ele vai até um pouco assim descrente, pensando que é mais brincadeira e tal, com a situação. E aí, quando ele se depara com a situação lá, ele fica extremamente assim, deslumbrado com a situação. E aí a gente explica o porquê que a gente aprendeu esse método e tal. Fala da caça. Fala da caça que antes era praticada. É assim, o que a gente vende, na verdade, aqui, né? A gente até utiliza como slogan o seguinte, que a gente não vende só passeios, a gente vende emoções. E é justamente isso, né? Claro. Então, assim, são essas vivências, esses relatos que, na verdade, a gente acredita que é importante. É uma coisa que a gente fala muito assim, porque mangue, a gente tem em vários locais do mundo, né? Canoas, a gente tem canoas em vários locais, cada qual com sua peculiaridade a gente tem. Ser humano a gente tem em todo o planeta, né? Mas cultura e nossos hábitos, dificilmente a gente vai encontrar em outro lugar. Então é esse que é o diferencial. Que braço de rio vocês vão? Deixa eu falar o nome do lugar. Pronto, então assim, a gente sai como eu falei, a gente sai do Porto de Tatuís, né, navega o rio Tatuís ali, logo em seguida a gente começa a navegar no rio Parnaíba de fato, que é no segundo foz do delta, que é o foz da Baía das Canárias. E logo em seguida na verdade a gente tem alguns pontos estratégicos, né? A gente tem o Igarapé do Guirindó, que é um igarapé que a gente tem uma maior concentração de jacaré e foi utilizado muito tempo como foco mesmo de caça ali, por conta dessa predominância. E a gente tem também um acesso no Igarapé dos Periquitos, que a gente costuma dizer que é onde a gente encontra uma menor quantidade de jacaré, mas são os mais malhados, né? Aqueles turbinadão, que são os maiores. Né? E aí causa uma emoção maior. Que aí quando ele chama, quando ele está chamando assim, o cara responde lá, E aí, espera aí que eu tô chegando, né? E aí, isso aí que também é bacana também, sabe? Disso, de flora, de vegetação, vegetação de mangue, o que vocês abordam? Então, na verdade, como eu fui catador de caranguejo durante 5 anos, né, e a minha infância, na verdade, minha vida foi pescando, na agricultura e tal, fazendo praticamente todas as atividades que todo mundo faz aqui, eu fiz para mim ajudar a minha família a me sustentar, né? Então, assim, a gente tem muita experiência nessa parte, então a gente aborda ali principalmente essa questão das informações locais. E alguma história tipo aquela do pé de silmeira, algum nome popular de alguma assim, na verdade, uma história relacionada na verdade, assim, dos mangues, o que a gente aborda, né? Os tipos de mangues, que a gente tem 4 tipos de mangues, a gente tem o mangue vermelho, né? E aí a gente explica porque o anticasca dele, ele é avermelhado, e ele é utilizado também para uma série de remédios medicinais e tal, essas coisas assim. A gente tem o mangue branco, justamente por conta também do mesmo fator, que o anticasca dele é branquinho e tal, e ele é utilizado mais com essa questão assim, de barracas e tal, do pessoal que pesca. O mangue vermelho é o que era mais utilizado para o pessoal fazer caeira e tal, confecção de carvão, e também caibo de casa, por conta dela ser uma madeira seca, né? Então, assim, ela era bastante durável. Aí a gente tem um outro, que é a siliba, que é bastante conhecida aqui na região, que poucas pessoas daqui nativos sabem que é uma espécie de mangue, né? E a gente tem um outro, que é o mangue de botão também, que ele é um mangue que ele tem, tipo, a sementezinha dele parece um botão, por isso que tem essa nomenclatura. E aí é encontrada mais nessa parte, assim, de areia e tudo, mais beira de praia. Né? A gente passa as informações e fala da importância para o ecossistema ali, né, para aquele local. Mas assim, com relação a plantas, onde a gente tem de fato assim, um maior volume de informações, né, que
foram coletadas pela comunidade, na trilha que a gente chama Trilha das Dunas. Que aí assim, é uma trilha que foi basicamente utilizada por pessoas da comunidade Tatuís para se deslocarem para a sua roça lá no Azedo. E aí o que a gente identificou? Que nesse trajeto tem uma série de vegetações que foram utilizadas por aí a gente tem catalogado, mas por dezenas de anos aqui pela comunidade como uma maneira de alimento, né? A gente tem uma planta chamada podói, que inclusive eu lembro que o meu avô ele fazia corda do anticasca dessa árvore. Então assim, nessa trilha a gente aborda basicamente isso. Todas as informações e o modo que cada planta era utilizada pelos nativos. Agora, como eu estou fazendo um curso de biologia, o que a gente vai fazer? A gente vai catalogar cada planta e aí entrar num esquema de parceria com a prefeitura para a gente fazer um esquema de uma plaquinha toda sustentável com o nome popular, o nome científico e a importância e mais ou menos a utilização para a comunidade. Né? A gente está vendo isso de maneira estratégica para não causar tanto impacto, então essas coisas a gente está vendo no futuro de segurança da Para essa trilha? Para essa trilha. A gente tem na verdade, essa trilha é extremamente rica com essa questão de fauna e flora. Né? Então, assim, uma outra planta que é utilizada muito, que foi utilizada muito pelo pessoal da comunidade, é uma planta chamada vassourinha. Que ela tem esse nome justamente porque ela tem mais ou menos os ramos, né, que são bastante fixos. Então, o que a comunidade fazia? Naquele tempo o pessoal não sabia nem o que eram essas vassouras que a gente utiliza hoje. Então, eles pegavam um ramo, amarravam e aí utilizavam para limpar o seu quintal de casa. Uma vassourinha pronta mesmo. Para limpar e fica bem limpinho, porque na verdade o intuito naquele período não era limpar lixo produzido pelo ser humano, e sim limpar na verdade restos de madeira e tal, que eram produzidos por folhas e tinha uma eficácia enorme. Inclusive tem uma parada nessa trilha, né, que a gente para num local que é chamado Tapera, que tem um local limpo e a gente fala que na verdade ali foi bastante tempo utilizado essa vassoura, né, que é uma parada para descanso, e a gente passa uma série de relatos. Nessa parada ela é muito estratégica, porque assim, a gente tem uma casazinha de pau a pique, uma casa de taipa e tal, dos modos que eram produzidos antigamente. A gente tem uma roça de macaxeira e tal, com uma série de produtos que ainda se sustenta lá, né? Mas o mais importante ainda é que eu consegui pegar um relato com o meu avô, quando ele era vivo, né? Que na verdade esse local, o que era? O pessoal antigamente eles eram meio, na verdade eles eram nômades. Então o que eles faziam, o pessoal daqui? Eles procuravam sempre locais que tinham lagoas. Então eles instalavam sua casa e tal, faziam sua cacimba, faziam seu plantio. Quando aquela baixa, que a gente chama de baixa, que é o local onde a lagoa seca, né, no período não chuvoso, eles faziam o plantio. Quando aquela terra não dava mais nada, eles migravam para outro local. Só que na verdade nesse local específico que a gente faz parada, o meu avô me relatou o seguinte, que lá o que é que eles faziam? Lá na verdade era o local de festa deles. Era como se fosse meio que um clube. Então, naquele tempo o pessoal não tinha tanto poder aquisitivo, tinha uma pessoa que tinha um radinho de pilha. Então, quando era noite, o pessoal que gostava assim, de beber e tal, de sair, se reuniu, botavam lá o sonzinho de pilha lá e o pessoal fazia uma festa deles Era o clube. Era o clube. Então, assim, aí nesse trajeto a gente tenta mais ou menos relembrar, né, de fato essas vivências, principalmente, na verdade, relatos do meu avô. Tem histórias dessa do teu avô que tu não passa nos teus passeios e tu acha que seria interessante? Dessas histórias locais, assim. Tá vendo? Eu vou contar, tu já ouviu outra coisa? Na verdade, sim, na verdade, antes eu tinha uma informação assim, de que uma lenda do porquê do caranguejo sá, né? E aí termina que, não foi ouvir isso da minha infância, termina que eu não tinha ligado muito para isso, a gente começou a reintroduzir agora nos passeios, principalmente quando eu vou de guia nesses parques grandes. Que assim, eles falavam que a história do primeiro caranguejo, na verdade ele era um príncipe, né? Da tribo dos Tremembés e tal, e ele era um príncipe diferenciado dos outros, pelo menos nos relatos, que ele se aproveitava do status de príncipe para ter digamos, uma relação sexual com várias indiazinhas ali. Então, pronto, justamente por conta desse índio ter um apetite sexual um pouco exacerbado. E aí, termina que ele foi, nessa vida dele, bastante agradável para algumas pessoas. Então termina o seguinte, que ele se apaixonou por uma índia, né, dessa tribo. E aí, quando ele se apaixonou, aí ele teve toda aquela situação de romance e tal. E aí o nosso príncipe, né, como todo homem, assim, quando ele se apaixona, declara amor eterno, de fato ele cumpre, né? E aí o nosso príncipe, ele cumpriu isso durante uns 2 meses, por aí e tal. Então ele foi fiel nesse período. E aí, passando esse período de 2 meses, ele voltou, mesmo casado, voltou a ter
a vida, né, a rotina que ele tinha antigamente, né, aproveitando o status de príncipe na tribo. E isso, na verdade, causou total frustração para Yarameia, que era a índiazinha da tribo lá, e aí ela resolveu pôr fim à própria vida. Então, o que ela fez? Ela subiu numa copa de mangue, né, e aí ela resolveu, saltou. Quando ela saltou, como o mangue ele é argila, né, então assim, ela ficou totalmente submersa, e desde então nunca mais foi vista. E aí o nosso príncipe, sabendo do acontecido, ele ficou totalmente desesperado pela situação, porque de fato gostava mesmo dela, né? E aí resolveu pedir à deusa do amor um desejo, né? Que pudesse proporcionar algo para que ele pudesse reencontrar a sua amada e pedir perdão e toda aquela situação. Então, a nossa deusa atendeu o pedido, transformou o nosso príncipe no primeiro caranguejo do delta, né? Para que ele pudesse perfurar o solo do mangue, né? Para reencontrar a sua amada, né? E aí é onde entra a explicação do pessoal, que aqueles buraquinhos, na verdade, era o nosso príncipe procurando a Yarameia, a sua amada que estava submersa no mangue. Então, se ele não, após um certo período, ele não conseguindo localizar a sua amada, ele volta para Deus do amor e aí pede mais um desejo, né? Que esculpisse, que lhe proporcionasse uma maneira de fato, ele não esquecer sua amada e levar consigo para onde ele fosse. Então, foi onde a deusa do amor desenhou em sua carapaça, né, uma moldura mais ou menos de um corpo de uma mulher muito formosa na sua carapaça. E aí, desde então, Lupin, mesmo não estando mais ao lado de sua amada, mas ele foi fiel até sua morte. E aí é uma explicação de onde teria, vocês pegam a carapaça do caranguejo, né, que a gente vê ali mais ou menos um corpo de uma mulher, então seria mais ou menos essa explicação, que seria a amada de Lupin que estava lá esculpida no seu corpo. E até eu brinco com o pessoal, né, quando a gente vai no passeio, que dependendo da situação, dependendo se for homem, dependendo do dia ele consegue ver ela de biquíni, sem biquíni e tal, mas aí vai pela criatividade de cada um, né? vai vir pela imaginação. Mas, então assim, essa era uma das histórias que eu tinha ouvido há bastante tempo, tudo, e a gente não tinha dado tanta importância, né? Porque é um problema, na verdade, que, na verdade, eu acredito que em todo lugar. Aquilo que é do nosso dia a dia termina por ser tão natural, termina que a gente não consegue dar importância, né? Então hoje o que é que acontece? Principalmente depois do curso de turismo. Hoje sempre eu costumo sair um pouco da visão de nativo e olhar de fora. O que minha comunidade aqui tem de belo, né? Eu vou pontuando e vou vendo, e a gente vai tentando moldar para agregar isso aqui na nossa atividade. Das histórias do Adilson da infância que tu ouvia, o que mudou depois, assim, que histórias mudaram, como mudaram? Na verdade, infelizmente, assim, o que a gente percebe, né? E aí é um problema muito sério, que na verdade assim, as histórias permanecem basicamente as mesmas. A única questão é a frequência que elas são replicadas, né? Então assim, de fato há uma perda cultural muito grande, né? Onde, tipo assim, se eu não reproduzir essas informações que eu adquiri do meu avô, elas vão se perder também comigo, assim como ele já foi, justamente assim como ele já foi, não conseguiu, ou melhor, eu não consegui assimilar tudo aquilo que ele falava no processo da minha infância, né? Eu não via como relevante e que hoje eu não lembro mais, né? Eu lembro o seguinte, que quando eu pescava com meu pai, que a gente passava uma semana arranchado, para mim, na verdade, foi o melhor período da minha vida, porque eu relembrando, né, quando a gente voltava da pescaria, que se reuniu vários pescadores, a gente fazia uma fogueira para assar peixe, toda aquela coisa, a gente tinha ali, na verdade, uma roda de contação de histórias, que a gente está tentando ver como a gente pode moldar isso para transformar no produto turístico, né? Só que a gente precisa de uma autorização. Esse é o objeto da nossa pesquisa. Pronto. Tentar resgatar essas histórias, valorizar essas histórias que vão desaparecendo com o tempo, porque o cara ouviu, lembra ainda. Tu lembra alguma coisa dessa letra? Na verdade tem até, porque assim, como eram normalmente só homens, né? Então eles se reuniam, tinha algumas histórias. Essa história do caranguejo. Tinha algumas histórias um pouco, mas vocês vão ver o que dá pra alguma coisa, então, assim, natural. O que o pessoal falava? Que a gente, quando pescava, a gente ouvia alguns barulhos, né, de gritos. E aí o pessoal falava que era o gritador, né? E aí, que, tipo assim, se a gente respondesse, aí tinha uma série de fatores negativos pra gente, né? Dentre eles a questão da pessoa ficar,
adquirir distúrbio mental e tal, essas coisas, né? Ficar areado ali na pescaria, ter azar e tal, essas coisas. E ouvia grito mesmo? Ouvia, na verdade, hoje eu consigo entender, né, e dar uma explicação científica do que era aquele grito que a gente ouvia na infância, que foi transformado num processo cultural, né? Que na verdade o que é? Era a raposa, que no período de acasalamento ali, termina que elas emitiam uns gritos, que como a gente estava numa área, né, de rio e tudo, então esse barulho ele era intensificado. Então, e aí a nossa imagem parecia um grito humano, e aí na verdade é muito parecido. Então assim, o nosso subconsciente ali, ele transformava aquilo dali uma série de imaginações, né, coisa. E tem raposa mesmo? Tem. E a gente, inclusive assim, depois que eu já estava um pouco mais entendido da coisa, né, eu vi um animal reproduzindo o som. Aí quando eu consegui sacar a coisa. Tem um outro que eles falavam também, né, que era a questão seguinte, que quem pescava no rio não podia dormir vulgarmente assim, falando de bumbum pra cima, né? Porque tinha um negócio lá do casquinha e tal, uma coisa lá que se aproveitava da situação. E essa lenda, na verdade, é uma que é da mais consolidada entre os pescadores. Até hoje, uma vez ou outra, quando eu vejo o pessoal, eles falam, cuidado com o casquinha e tal. Mas essa eu não sei como que surgiu, né? Então, depende do grupo, quem sabe? Depende do grupo. Mas talvez surgiu até com teor de brincadeira. Quando a gente foi lá no Militão, uma história que foi talvez a mais significativa foi do Pé de Silmeira. Sabe qual é que é essa aí, né? Não, essa não. Pé de Silmeira é aquela Pé de Silmeira. Sim, né? Sim. Mas já ouviu alguma coisa em relação a Pé de Silmeira que pensou que confundiu ele com um monstro? Viu na duna, levantou lá e o cara passava a noite inteira atrás de uma duna. Na verdade, essa não. Eu tenho várias informações do Morro do Gemedor, né? Que eram histórias que foram também contadas também pelos familiares, seguinte, que no Morro do Gemedor ali, eles, principalmente o pessoal mais velho, eles entendem que o fato da duna do Morro do Gemedor ser a única que não se move aqui da região, a única duna? É a única que não se move, né, ou pelo menos se move de maneira mais lenta, é a do Morro do Gemedor, e aí tem uma explicação da comunidade, seria porque é uma duna encantada, né? E aí, dependendo de períodos, principalmente noite de lua cheia e tal, essas coisas, se você for para lá meia-noite, você consegue ver um castelo encantado, né? E aí cheio de ouro e tal, a situação, inclusive isso quando meu avô me contava, ele era muito enfático, dizendo o seguinte, que já teve pessoa que foi e ficou lá, né? O pessoal assim, mais velho, eles de fato garantiu a situação e pronto. Então assim, ele disse que se a pessoa foi, né, para descobrir esse ouro, entrou. Só que aí, quando ele ficou encantado lá com a situação do ouro, ele não se deu conta que ele tinha um tempo para coletar, né, o que ele quisesse voltar. Então ele passou muito tempo lá, e aí a duna, esse local encantado voltou a ser uma duna e essa pessoa permanece lá até hoje. Lá dentro da duna. Né? E ele, tipo assim, meu avô, quando contava isso, ele era muito enfático de dizer que de fato era verdade, que tinha acontecido. E aí falava até, era parente de seu fulano, que eu não lembro, que eu não lembro mais hoje, né? Tem uma outra informação também que é repassada da duna, que é o seguinte, que lá o fato da duna emitir esse barulho, né, que a gente chama, pelo fato de ser chamado Morro Gemedor, porque quando a gente está caminhando na duna, ela reproduz um barulho, como se fosse um gemido, alguma coisa do tipo. E uma das explicações é que lá existe um casal de índios, de tribos diferentes, né, que eles tinham um amor meio que proibido, por conta de ser de tribo rival, essas coisas, eles resolveram fugir. E aí lá foi onde se consumou o ato sexual, né? E aí, como forma de castigo dos deuses, eles mandaram lá uma tempestade de areia que soterrou esse casal, e lá o pessoal fala que esse barulho das dunas, na verdade, é o casal fazendo amor até hoje. Essa aí também o pessoal conta muito também, né? Agora sim, porque o bom e o ruim da coisa é porque a gente tem informação também, ela é uma informação mais científica da coisa, né? Mas essa quer fazer esse contrário. Então assim, aí o que eu faço? Na verdade, eu costumo replicar sempre as informações da comunidade. Agora, quando a gente vai com alguma equipe de pesquisador e tal, pessoa da universidade, a pessoa pergunta, não, mas o que é que de fato é, né? A gente entendeu que, na verdade, a diferença daquela duna para as demais é porque os grãos de areia dela são diferenciados, enquanto que os das outras são um pouco menorzinho e tal, que são facilmente levados pelo vento. Esse ele é um pouco mais
mais firme, né? Vegetação também? E não é nem por conta disso, é porque a duna, na verdade, ela é uma duna bastante compactada. Então, dificilmente, ela se moveu no decorrer dos anos, só que num processo bastante lento comparado com os outros. E aí, por conta desses grãos serem um pouquinho maiores, quando a gente pisa, eles entram em atrito, né? E aí reproduzem esse som. Mas, na verdade, das 3 histórias que eu falei, essa é a última que a gente conta. Depois tem que explicar. Porque na verdade assim, o que a gente fala? Que na verdade é bem mais interessante o visitante ele ir com conhecimento empírico da coisa do que com conhecimento científico. Porque esse conhecimento científico talvez ele pode ser reproduzido em outro local, porque a gente sabe que tem uma série de dunas de Morro Gemedão em vários locais do Brasil. Né? Talvez o porquê empírico, e é diferente. Só que tem um casal de índio lá que está enterrado, só ali que tem um castelo encantado. E das outras comunidades, que nem o Militão falou da Mariana, sabe alguma coisa desse nome? Porque, na verdade, o porquê, pelo menos a informação que eu tenho, né, o porquê daqui ser Morro da Mariana, até quando a gente era bairro do Parnaíba, até 94, né, era por conta, na verdade, de uma índia, que foi uma das primeiras moradoras aqui da região. Como naquele período da navegação e tal, teve uma caçada em massa dos índios também, né? Teve um processo aí um pouco cruel. Então, se teve uma índia, que é justamente a Mariana, que era chamada Mariana Viana, ela passando um pouco esse período, ela se alojou justamente onde é aquele santuário, né? E que ali a gente tem... O mapa que está favorecendo. Ali a gente tem o ponto mais alto da cidade, então assim, justamente naquele local onde é o santuário hoje. Ali é uma duna, né? Com várias vegetações. Então Mariana, ela se acampou e fez sua casinha lá. E aí o que acontece? Passado esse período, Mariana, ela serviu como, até o que eu costumo falar, que foi a primeira pousada de Ilha Grande. Né? Ela, na verdade, servia como um ponto de apoio para os caçadores, principalmente o pessoal que vinha mesmo lá de Parnaíba. Então eles vinham, né, para caçar e se acampavam ali. E aí tem o porquê de Mariana ter escolhido aquele local, porque nesse período de caçada e tal, essas coisas, por ser um local mais alto, então ela tinha uma visão de 360 graus de toda a região. Então ela conseguiria ver quem morava ali, quem vinha, né, pelo Igarapé, que é logo atrás do morro, poderia ver quem vinha por qualquer outra trilha da região. Então assim, foi um local muito estratégico que ela escolheu, mas que se transformou como, na verdade, um ponto de apoio para os caçadores. Né? E aí quando o pessoal se deslocava para cá, para a região, e aí falava assim, não, a gente vai para o Morro da Mariana. Né? O Morro da Mariana, na verdade, era aquele morro. Sei. Só que aí Mariana começou a ter filhos. E aí os filhos da Mariana começaram a morar em locais cada vez mais distantes, aí começaram a vir caçadores, né? E aí se transformaram. Aí se transformou assim, a gente vai para o Morro das Marianas e tal, o Morro da Mariana, que antes era aquele ponto, e aí, assim como os tatuís também, se estendeu para toda a comunidade, né? E aí passou a ter esse nome, Morro da Mariana, o bairro que antes era de Parnaíba. E aí eu acho que a gente teve acho não, tenho certeza que a gente teve uma perda cultural muito grande quando a gente transformou em cidade e deixou de utilizar esse nome, né? Porque, de fato, é um nome que fala muito da nossa história, né? E aí, nessa vivência de Mariana, tem uma série de relatos que a neta dela foi engolida por uma cobra, justamente desse igarapé que eu falei de acesso mais próximo e tudo. É uma história até bastante intensa, né? E que aí, como eu falei, a gente utilizando hoje, pelo menos que eu vejo, fala assim, a cidade de Ilha Grande. Termina que ela tem um significado, mas se a gente fosse equiparar com o significado da cidade de Morros da Mariana, né, ela teria um peso bem maior. Era um nome antigo antes de Ilha Grande, não? Era um nome antigo antes. Então, assim, quando o pessoal vinha, né, vinha pra cá, Morros da Mariana, que era de fato um bairro de Parnaíba. Ele tinha essa nomenclatura. E aí, como eu falei, talvez não, se tivesse, quando migrou para essa cidade, né, se tivesse utilizado esse nome, teria uma importância cultural bem maior. E a história conhecida aqui é que a filha dela foi engolida por uma cobra lá no Igarapé. No Igarapé, na verdade, tem um local que o pessoal chama de Purão, né? Que o que é? É na parte do Igarapé onde é mais funda. Então, como tinha muitas cobras, né? Até hoje, na verdade, a gente consegue avistar. E ela, Laurinha, estava banhando nesse Purão, ela foi engolida por uma cobra, e aí os pescadores que vinham justamente para o local da Casa Mariana, após ouvir os gritos, foram lá, e aí o pessoal diz que eles travaram uma luta ali corporal com a cobra, né?
E aí conseguiram retirar a Laurinha da barriga da serpente, só que já morta já. E aí assim, essa história, inclusive tem outros relatos que aí eu não consigo memorizar muito bem essa parte, de que uma das justificativas da questão de ter essa igreja também, ela está atrelada porque uma pessoa viu a Laurinha, né, em um sonho, e aí entendeu como se fosse uma mensagem para que fosse construído uma capela aqui na cidade de Grande. Né? E aí veio da Alemanha? Sim, aí veio da Itália essa estátua. Ela tem 4 metros e pouco de altura. E aí ela veio de avião, né? E aí quando veio, ela veio em forma de passeata de Parnaíba até aqui esse morro. Por um longo período, aquela parte que a gente vê a estrutura ali, né? Com cadeiras, com banco, então aquelas coisas, não existiam. Basicamente era aquela estrutura lá, era santa. E aí o que o pessoal fazia? Os bancos, na verdade, eles eram de banda de carnaúba, né? O pessoal chama de laxa de carnaúba era laxada. Eles faziam um banco e o piso, o que eles faziam? Como aqui a gente era produtor de arroz, então o piso ele era repleto de casca de arroz. E isso aí durou por um longo período até o local ter uma reforma. Um período que se tornou como um dos principais cartões postais, principalmente com visitação bastante intensa, né? No período do Padre Pedro e tal. Depois que mudou de gestão, então, que é uma coisa um pouco mais, de fato, da Igreja Católica, né? E aí deixou de passar por um tempo sem receber visitação. E aí termina que foi se depredando, o local termina que hoje eu considero como um local tá bastante abandonado. Pela importância que ele tem, ele deveria ter sido atrelado de maneira um pouco mais adequada com o turismo, até mesmo para que houvesse uma forma de geração de renda para se reverter em manutenção e tal daquele local. Né? Fora da carnaúba, eu me lembrei de perguntar, o que vocês falam alguma coisa da carnaúba pro gringo? Carnaúba a gente fala, na verdade carnaúba é aproveitar tudo, né? Então assim, o senhor vai ter que afastar o seu carro. Chegou o dono do